Olá, companheiros professores, companheiras professoras, companheiros gestores escolares, assistente técnico da educação básica. Eu sou a professora Adelina Azevedo e hoje eu estou aqui na companhia da Luciana Tomás, da ilustre companhia da Luciana Tomás, para a gente falar sobre bem-estar no cotidiano escolar. Luciana, se apresente, por favor. Inicialmente eu quero agradecer a Adelina pelo convite. Olá, prezados colegas da Rede Estadual de Ensino. Eu sou especialista em educação básica, trabalho na rede estadual há cerca de 10 anos e alguns meses. E nos últimos 3 anos trabalho aqui na produção e gravação das videoaulas do Se Liga. Bom, o convite a justificativa para o convite da Luciana para participar dessa aula comigo é pelo fato de eu ser formadora da Escola de Formação em parceria da Secretaria com o IUNGO e professora do Se Liga, e o meu objeto de pesquisa desde o meu mestrado há 10 anos atrás ser resultados em escola, gestão escolar para resultados, formação de professores. E isso perpassa pelos indicadores de fatores na escola que contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. A professora Luciana, assim como eu, também tem muitos anos, tem vasta experiência em escola, desde os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, gestora escolar, pedagoga, ou seja, especialista, e aqui conosco coordenadoras do Se Liga, e sempre o objeto de pesquisa e de interesse da Luciana também foi resultado em aprendizagem, mas ela sempre trabalhou no item gestão do clima escolar, ou seja, bem-estar no cotidiano das escolas. Então, vamos refletir um pouco sobre isso, né, Luciana, depois desses 20 minutos. Então, nessa aula nós vamos apresentar os conceitos de qualidade de vida, de saúde e bem-estar em suas diferentes dimensões, sejam elas física, mental, social, isso definidos pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Vamos refletir sobre o bem-estar nas escolas e o porquê dele ser tão importante para os diferentes atores que estão presentes no ambiente escolar, apontando alguns desafios para o seu alcance. E vamos ainda dialogar e refletir sobre o conceito de bem-estar no trabalho e seus componentes no contexto atual, trazendo, é claro, para o ambiente escolar. Bom, para a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde ele é abrangente, ele envolve mais do que a ausência de enfermidades. Para a Organização Mundial de Saúde, para a OMS, saúde diz respeito a um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E fala ainda, e aí ela traz o conceito de bem-estar físico, né? Ela fala que o bem-estar físico ele abrange o bom funcionamento do corpo, podem ser considerados indícios de bem-estar, não sentir dores, estar nutrido, ter uma boa qualidade de sono, conseguir se manter vivo e outros, e uma das principais formas de cuidar do corpo é a prática de exercícios físicos. E a gente trazendo isso para a escola, para dentro do cotidiano escolar. É pensar no bem-estar de todos aqueles atores que compõem a comunidade escolar. Estudantes, professores, familiares. É pensar que o bem-estar do professor do ambiente escolar está envolvido também na saúde física do professor. Exatamente. Então, é claro que quando a gente pensa no professor, o professor também precisa ter uma boa noite de sono, né? O professor também precisa estar nutrido, ele precisa chegar à escola e estar bem consigo mesmo, né? Estar sentindo prazer em estar naquele lugar. Ele precisa estar bem cuidado, fisicamente. Inclusive né? fisicamente. Porque a gente também aprende com o ambiente, observando aquele professor que está nos orientando. Uma admiração e respeito, inclusive pela aparência física, né, pelo cuidado físico da pessoa, desperta em nós, alunos, né, o interesse em aprender. Com certeza. O bem-estar mental, esse é um dos complicadores
porque a gente tem muita dificuldade de lidar com saúde mental. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o bem-estar mental envolve saber manejar as diferentes situações estressoras da vida, lidar com as emoções, agir de modo consciente e reconhecer seus limites e potencialidades. Isso no ambiente escolar, onde um professor que tem 2 turmas, que tem 2 cargos no ensino médio, ele tem no mínimo 700 alunos, manter uma saúde, e ainda tem uma vida, tem uma família, tem questões financeiras, tem questões amorosas, é uma loucura, né? Verdade, né? E aí a gente traz um pouquinho esse olhar para o professor, né? Pensando que ele precisa estar acolhido na escola, ele precisa se sentir pertencente àquela escola, ele precisa estar de bem com seus pares, né? Ele precisa se sentir amado, né? Amado, Importante. Acolhido, exatamente, que ele é uma peça extremamente importante para a educação, né? A gente não pode deixar de olhar por eles. E ao longo da sua trajetória, você tem diferentes situações nas quais eu já presenciei, que você sempre se preocupou muito com essa questão do emocional do professor. É aquele momento que ele precisa de um abraço, que ele precisa de ser ouvido, que ele precisa de ser acolhido. E quem vai acolher esse professor? Nós vamos falar sobre isso lá na frente, porque a Luciana tem umas dicas. E vamos para o bem-estar social e comunidade escolar. Ao pensar em escola, pensamos principalmente nos professores e nos estudantes. No entanto, a comunidade escolar também engloba os gestores escolares e os familiares dos estudantes. Isso é porque, além quando a gente fala de escola, escola não é só professor e aluno. Escola interfere no ambiente da escola, os problemas que o aluno traz, a vivência do aluno com a família e com a sociedade. Então, não são 2 fatores isolados, são muitas coisas misturadas entre si. A Organização Mundial a Base Nacional Curricular e o Currículo Referência de Minas Gerais, quando ele fala de formação do estudante, ele fala de uma formação integral. Essa formação integral abrange o psíquico, né, o emocional, o acadêmico. Isso. Esqueci alguma parte aí? Não, só o que a gente gostaria de falar é o seguinte, nessa comunidade escolar, nós temos, sim, vários atores, como a Adelina colocou. Mas nessa aulinha específica, a gente vai tratar de um ator muito especial, que é o professor. A pergunta geradora, né, que a Adelina me convidou para aqui estar, é: quem acolhe o professor? Porque fala-se muito do acolhimento do estudante, mas e o professor, aquele profissional, ele também precisa ser acolhido. Então, quem faz esse acolhimento? Quem acolhe o professor? E quando a gente pensa nesse acolhimento, é claro que isso reverbera nos outros atores da comunidade escolar. Um professor acolhido, um professor que está bem consigo mesmo, que está bem com o seu trabalho, vai reverberar nos estudantes, nas famílias, nos colegas de trabalho. Então, essa pergunta é a pergunta geradora. Quem acolhe o professor? Né? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Refletir, né? Porque nós vamos pensar... O Currículo Referência de Minas Gerais, ele fala de formação integral. Então, inclusive, fala das habilidades socioemocionais a serem desenvolvidas nesses estudantes. Isso é feito via o quê? Trabalho do professor. Agora, qual o trabalho que precisa ser feito para o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais nos professores que precisam desenvolver isso aí nos alunos? Quem vai fazer isso? E como isso pode ser feito entre nós pares, né? Entre os pares, para que esse objetivo seja alcançado? A Luciana tem muitas dicas de vivência e de estudo. E vamos lá? Mas aí, claro, né? Numa aula de 20 minutos não tem as condições de trazer todas as dicas. Então, eu separei 3 bem especiais que a gente vai tratar aqui com vocês. A primeira delas é a comunicação não violenta. Né? A gente precisa pensar nesse trato com o colega de trabalho. Às vezes, um bom dia
pode ser acrescido do como você está. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, são ações que a gente tem, né, da comunicação não violenta que a gente pode trazer para o dia a dia. Mas antes, deixa eu falar com vocês a respeito do conceito da comunicação não violenta. O idealizador é o Marshall Rosenberg. Ele escreveu um livro na década de 60, um livro que ficou muito famoso, Comunicação Não Violenta. Nós temos também uma aula específica de comunicação não violenta que foi dada pelo professor Felipe no início do ano de 2023, no mês de fevereiro. Mas vamos lá. A comunicação não violenta não tem nada de novo. Tudo que foi integrado à comunicação não violenta já era conhecido havia séculos. O objetivo é nos lembrar do que já sabemos, de como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns com os outros e nos ajudar a viver de modo que se manifeste concretamente esse conhecimento. Então está aí o conceito da comunicação não violenta e trazer isso todos os dias para dentro do cotidiano é algo que faz diferença sim. Quando você trata bem o seu professor, quando você trata com respeito, quando você tem solidariedade, às vezes aquele professor passou alguns dias de atestado e quando ele retorna, ele não recebe nenhum. Você está melhor? Está tudo bem com você? Então são pequenas coisas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia e que certamente vão refletir positivamente nesse bem-estar dentro do cotidiano. Bom, na minha dissertação de mestrado, que o título é Gestão Escolar para Resultados, Novos Olhares e Novos Paradigmas, existe uma parte lá onde a gente está trabalhando com os indicadores de clima escolar. E os indicadores de clima escolar que estão lá, isso foi pesquisado em diferentes ambientes de escola junto a professores e comunidade escolar. Eles apontam 6 indicadores: respeito, solidariedade, gentileza, disciplina, falta de... a abolição da discriminação. São esses itens que são apontados pelo corpo docente pesquisado à época, na rede estadual de Minas Gerais. E, nesse sentido, a Lúcia separou até uma prática aqui de uma fala que costuma ser comum e que pode ser modificada e que faz uma diferença muito grande. Vamos lá, Lu? Vamos lá. Você tem tudo, por que você adoeceu? Isso é só para chamar atenção, é coisa de gente fraca. A gente pode substituir, né, por gostaria de conversar? Estou aqui para ouvir e ajudar você. O que ajudaria você nesse momento? Então são, né, coisas que a gente pode substituir. As nossas falas, elas dizem muito de nós. Então quando a gente substitui, com certeza a gente traz algo positivo. Quando se trata de gestão escolar, a gente sabe por experiência própria que tem professor que sempre foi muito tranquilo na relação com os alunos e tem determinados momentos que ele começa a entrar em conflito, né? É aquele momento não de punição, esse é um momento de escuta, de o que está acontecendo. Né? Abordagem, né? A gente tem coisas simples que acontecem na escola. Por exemplo, às vezes você tem que solicitar ao professor que ele faça determinada tarefa em um determinado prazo, e esse prazo é estabelecido, né, pelas entidades superiores e a gente precisa, sim, cumpri-las. Mas é diferente você chegar e falar assim, toma aqui, faz até amanhã, do que você chegar e dizer, professor, tudo bem, né, nós temos essa tarefa para cumprir, essa tarefa ela é importante para a escola e nos foi dado um prazo para o cumprimento dessa tarefa. Será que a gente vai conseguir? Nós temos até o dia tal. E também se colocar junto. Não falar, faça você. Nós temos essa tarefa. Essa tarefa é importante para a escola. Então, quando a gente aborda o professor de uma maneira diferente, o resultado também será diferente. Então, são nessas pequenas nuances do dia a dia que a gente consegue modificar o ambiente escolar. Bem diferente de dizer assim, a inspetora mandou, faça. Ou a secretaria pediu e tem que estar pronto. Exatamente, né? Troca essas falas, né? Isso, vamos tem trocar. Que estar pronto. Porque, na verdade, a gente sabe que tem que estar pronto. Né? A gente sabe que existe o prazo. E que o prazo é importante. Mas se você diz,
nós precisamos cumprir essa tarefa. É uma tarefa que vai para a escola, E né? porque é um trabalho em equipe. Exatamente. Né? Então, É bem diferente, com certeza é bem diferente. vamos, a outra dica sua, Lu. Ah, gente, essa também faz parte da comunicação não violenta, é a escuta ativa. E nós temos ali algumas dicas. Quais são os princípios da escuta ativa? A empatia, compartilhar experiências semelhantes, fazer perguntas investigativas e ter a validação do entendimento. Empatia é algo muito importante. Empatia não quer dizer compaixão, empatia quer dizer se colocar no lugar do outro. Né? Quando a gente fala dessas perguntas investigativas, quando você se propõe a ouvir, você tem que se propor de fato a ouvir e evitar esse tipo de comparações. Ah, o que você está passando? Não, isso não é nada. Eu já passei isso e aquilo, né? Ou você interrompe e fala, não, mas pode deixar, tudo vai dar certo. Você tem que se entregar para aquela escuta e valorizar aquilo que a pessoa está te dizendo, né? Não é fazer disputa de problemas, né? Quando uma pessoa traz um problema, a outra começa a contar problemas maiores. Isso nós já fazemos com os nossos alunos. Então, é a gente também começar a fazer com os nossos professores, com os nossos colegas. Essa pergunta investigativa não é uma pergunta para você saber da vida dele. É uma pergunta para você dar a ele a oportunidade de refletir, de ser solidário, porque às vezes as pessoas precisam só que alguém as escute. Quem está escutando não precisa falar nada, a pessoa só quer falar, porque à medida que ela vai falando, ela vai se organizando. No final tem até uma imagem dessa, quem está falando vai organizando o novelo. Isso. E a gente diz, a pergunta investigativa demonstra o interesse que você tem pelo assunto que a pessoa está tratando com você. Vamos para a última dica? Vamos. A última dica é o reconhecimento e a motivação. E eu trago aqui uma frase que é do Leandro Carnal. Ele diz, o feedback é uma ferramenta essencial para que o trabalho aconteça de forma saudável e atinja bons resultados. É um retorno e ele não precisa ser necessariamente negativo. O melhor é que o feedback seja positivo. Então, às vezes, quando a gente escuta o feedback, a gente pensa, nossa, já vem ali uma bronca. Mas o feedback ele pode ser positivo. O reconhecimento do trabalho do professor precisa ser constante. Às vezes ele faz um projeto na escola e um parabéns que você dá naquele grupo de WhatsApp que todas as escolas têm, traz uma motivação para esse professor para que ele faça, né, mais projetos, que ele se sinta motivado. Então, às vezes você colocar num mural fotografias, a escola tem uma rede social, você publiciza isso para que o professor se sinta valorizado, né? Na verdade, é você, ao observar o trabalho dos seus colegas e você perceber que tem trabalho de qualidade, você comentar com ele para dar o feedback para seu colega, mostrar para os seus alunos, olha, fulano de tal, o professor de filosofia fez um trabalho assim, tem uma palestra assim, deu uma aula assim, vale a pena assistir e dar o feedback. Exatamente. Faz parte do ser humano essas coisas. Exatamente. Nós fazemos isso com alunos, então por que nós não podemos fazer isso com os nossos colegas? Parabenizar pelo trabalho que eles exercem na escola, né? Reconhecer aquilo que ele fez pela escola. E aí, o bem-estar psicológico, que a gente precisa, está muito em voga, vem desde o Flávio Gicovati, compensa depois vocês darem uma olhada nesses princípios aí, ó, que ele fala da autoaceitação, a relação positiva com os outros, da autonomia, do domínio sobre o ambiente, o propósito de vida, crescimento pessoal. E aqui estão as referências que nós consultamos, né, Luciana, para a gente elaborar essa aula. Aqui também o nosso muito obrigado e eu fecho com a imagem que ilustra a fala da Luciana, que é a escuta ativa. Esse está falando, esse está escutando e as ideias estão começando a ser organizadas. Luciana, muito obrigada por estar conosco. Foi um prazer imenso estar com você. Obrigada, Adelina. Realmente é uma imagem que traz o acolhimento. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído e até logo.
Bom, até a próxima, gente. Muito obrigada.